Você já ouviu falar que é muito mais eficiente para emagrecer, para perder gordura, se você separar as fases da dieta? Separar a fase de ganhar massa muscular da fase de perder gordura? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Paula Goulart, meu Instagram é o Fit com Chocolate. Nesses canais eu divido a minha trajetória em busca de ganho de massa muscular, emagrecimento definitivo, aumento do metabolismo. E eu resolvi falar disso tudo porque eu tive um resultado muito legal, mesmo esse processo tendo se dado dos meus 33 aos 41 anos, que é uma época que todo mundo fala que isso é muito difícil acontecer. Nesse vídeo, eu vou detalhar um pouquinho mais como é que foi o meu processo, a primeira vez que eu fui num nutricionista que dividiu a dieta em fases. Dividiu a fase de ganhar massa muscular da fase de perder gordura. Vou contar como foi, exatamente com detalhes cada uma dessas fases, como foi a transição entre elas. Eu gravei um outro vídeo para vocês falando como que esse processo tinha sido importantíssimo na minha vida, como que ele tinha mudado completamente o meu resultado. Recomendo que você veja também. E ele é complementar a esse vídeo, que eu vou falar mais sobre como que acontece, como que são essas duas fases, o que a gente faz de diferente, quais foram as dificuldades de cada uma e as facilidades, como é que é essa fase de ganhar massa muscular, que eu acho que para as mulheres é bastante desafiadora, né? A vida inteira foi a nutricionista e tentou fazer um déficit calórico e de repente a gente está diante de um superávit calórico. Então vamos lá, que eu vou contar tudo para vocês e a gente vai falar de todos esses desafios e como que eu passei por eles. Falando um pouquinho do meu histórico, antes de conhecer esse nutricionista que trabalhou comigo dessa forma, dividindo as fases, eu fui a 11 nutricionistas, isso mesmo. E sempre com o mesmo objetivo, eu sempre quis secar, sempre quis perder peso, ser mais magra e vestir roupas de tamanho menor, sempre o mesmo objetivo, emagrecer. E eu sempre saí do consultório com uma dieta e uma meta de déficit calórico. Sempre era uma coisa de coma um pouco menos do que você está comendo hoje. Algumas vezes eu fui a nutris que mudaram a distribuição dos macronutrientes, já fiz dieta low carb, que não funcionou para mim também, tem um vídeo que fala sobre isso, mas em geral era sempre com uma tarefa de comer menos do que eu estava comendo. E tem uma coisa interessante nisso tudo, que é o seguinte: quem treina há mais tempo e quem faz dieta há mais tempo, sabe que à medida que a gente evolui em cada uma dessas etapas, ela fica mais difícil. Quem tem o objetivo de ganhar massa muscular sabe que no início de um processo de ganhar massa muscular, quando você começa a fazer musculação, nunca fez, começa a fazer um treino bem feito, você ganha massa muscular com mais facilidade do que quando você já está muito treinado, já faz musculação há muito tempo, o ganho é um pouco mais difícil. A mesma coisa a perda de gordura. Quando a gente está com muito excesso de peso, excesso de gordura, a perda inicial, ela pode ser mais fácil e mais rápida do que ao longo desse processo, quando a gente já perdeu peso, já perdeu gordura, a perda se torna um pouco mais difícil. Vários especialistas explicam que no começo de um processo de perda de gordura e ganho de massa muscular, essas coisas podem se dar ao mesmo tempo, exatamente por essa facilidade inicial, né? Então, se você não criar um déficit calórico muito intenso, muito grande, drástico, você pode ganhar massa muscular mesmo estando em déficit calórico e pode perder gordura mesmo estando num déficit calórico mais suave. Só que vamos entender com números por que esses processos acontecerem ao mesmo tempo é bem improvável e bem difícil. O ganho de massa muscular, ele significa que a gente está ganhando mais células musculares e também que elas estão aumentando de tamanho. Ou seja, é uma construção. Por isso que ele se dá de forma mais eficiente com superávit calórico. Se eu tô precisando de construir algo novo no meu corpo, né, que meu corpo não tem, vai ser novo, eu vou precisar comer mais do que eu como hoje, já que é uma construção mesmo, né? Fazendo analogia da parede, é como se você quisesse uma nova parede dentro de uma casa, então você tem que trazer tijolos de fora, né? A matéria-prima para aquela nova parede, ela não está naquela casa, ela vai ter que vir de fora. A mesma coisa a comida. Quando a gente ganha massa muscular, a gente está falando numa necessidade de algo extra, então de um superávit calórico, de você comer mais do que você gasta. E quando a gente está falando de perda de gordura, que é o que a gente quer, né? A gente está falando de uma necessidade de um déficit calórico, porque se eu quero que o meu organismo use a gordura que eu tenho armazenada, ele tem que sentir falta de energia e então ele vai usar essa energia armazenada. Então a perda de gordura, ela precisa que a gente coma menos
menos do que a gente gasta. E o ganho de massa muscular, ele precisa que a gente coma mais do que a gente gasta. Só aí a gente já entende a importância de separar esses processos. Tem uma outra coisa interessante que é o seguinte: quando a gente perde, infelizmente, o nosso corpo não perde só gordura, né? Você tá falando de um processo de perder, então perde-se tudo, né? Perde gordura e perde massa muscular. Como é que a gente faz? Como é que esse nutricionista me ensinou que é um processo de perda eficiente, ou seja, um processo de perda em que a gente perde mais gordura e o mínimo de massa muscular possível? Ele tem que ser muito lento, porque todo processo de perda rápido, o nosso corpo entende como um estado de alerta. Ele entende como tá faltando comida, tem risco até à saúde, então eu vou segurar a reserva que eu tenho. Eu vou segurar a gordura e vou botar uma rota aqui para que se queime músculo e não queime gordura. E a mesma coisa, ganhar. Não se ganha, infelizmente, só músculo, né? A gente não aperta um botãozinho e fala, estou em superávit calórico, ganhe músculos, né? Um processo de ganho eficiente é um processo onde a gente ganha muito mais músculo do que gordura. Então, o processo de perda eficiente é aquele em que a gente minimiza a perda de massa muscular, e um processo de ganho eficiente é aquele onde a gente minimiza o ganho de gordura. Então, entendendo isso, eu aceitei bem a proposta desse Nutri. Ia fazer comigo pela primeira vez um processo que eu sei que atletas fazem, muitas vezes os homens fazem, mas que eu nunca tinha tido essa oportunidade. Nunca nenhuma nutricionista, nenhum nutricionista tinha me feito essa proposta de fazer isso comigo, uma pessoa normal, não uma atleta. E foi muito interessante, o resultado foi excelente e eu vou contar um pouquinho como é que foi no detalhe o processo. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, o meu objetivo é aumentar o meu metabolismo, secar, ficar mais fina, ter músculos mais aparentes, mas eu quero secar, eu preciso perder, eu não sei se eu tô preparada para começar um processo de ganho, né, de superávit calórico, ganho de massa muscular e de um pouco de gordura, não sei se eu quero isso agora. Ele falou, olha, tudo bem, a gente pode sim começar o seu trabalho com um processo de perda, mas você em algum momento vai ter que confiar em mim e fazer um processo de ganho, porque você não tem muita massa muscular, você precisa ganhar massa muscular para esse objetivo que você quer, tanto para ter um metabolismo melhor quanto para ficar mais seca. Falei, ok, eu topo em algum momento, vamos ver. E aí a gente começou exatamente como eu falei, o déficit ele foi muito lento. A gente começou com uma dieta de 1.600 calorias dia. Nesse primeiro processo eu já falei em outro vídeo também, eu perdi gordura e ganhei massa muscular. Então, bem como eu falei, né, nesse princípio o corpo até faz as duas coisas. Aí a gente foi para diminuir um pouco as calorias, nesse pace que eu tô mostrando aqui, nada muito drástico, como vocês podem ver. E uma coisa interessante é que quando eu comecei a tentar fazer um déficit calórico mais intenso, fui ali para uma faixa de 1.300 calorias dia, eu comecei a ratear. Você vê que a gente insiste na tentativa de um déficit calórico intenso e não respondo bem. O meu percentual de gordura até sobe um pouquinho. E aí que vem uma coisa muito interessante dessa dieta, que foi aí que eu realmente passei assim a acreditar demais nessa dieta e a confiar demais no Ari, o nutricionista, que foi quando ele fala, olha, vamos subir, vamos virar. Tá vendo como é que a gente insistir em secar quando não se tem ainda muita massa muscular é ineficiente? Falei, nossa, impressionante, né? E aí eu achei interessante que nessa hora eu tava vivendo mais ou menos o processo que eu vivi em todas as nutricionistas. Em todas as dietas que eu fui, eu acho que eu tentava secar insistentemente, só que não tinha mais a máquina para queimar aquela gordura, ela tava fraca, precisava fortalecer aquela máquina, que é o quê? Ganhar mais massa muscular. Ele falou, então, hora de virar. Hora da gente ir para o processo de ganhar massa muscular. Gente, olha o que aconteceu. Numa tentativa ali de viver com 1.300 calorias, né, passando fome, que quem já tentou comer 1.300 calorias dia sabe que é duro, para 1.800, que é um mar de calorias, né, um mar de carboidrato maravilhoso. E aí o resultado foi excelente. Então eu comecei esse processo de ganhar muito confiante já, né? Falei, opa, isso vai dar certo. E foi muito interessante, porque eu pedi para ele assim, olha, já que é um processo de ganhar, eu quero que você tenha muita paciência comigo, porque assim, eu nunca na minha vida inteira fiz uma dieta de superávit calórico. Nunca. Isso pra mim é tipo insano alguém falar assim, você vai comer mais do que você gasta deliberadamente, né? Eu já comi mais do que eu gasto várias vezes na vida, é óbvio, mas não
com a intenção de fazer isso, né? Então, ele falou, não, beleza, fica tranquila, a gente vai bem aos poucos. É um processo que a gente vai fazer muitas vezes na sua vida. Então, não precisa ganhar toda a massa muscular e nem devemos, né, tentar ganhar toda a massa muscular agora, nesse primeiro ciclo. Não é assim que a coisa funciona. A gente vai muito lentamente, você vai usar muito o exercício aeróbico, que ele ajuda muito a gente nesse processo de ganhar, porque ele faz com que o ganho de gordura não seja tão grande. E ele não é um superávit calórico baseado em gordura, porque o que seria um superávit calórico baseado em gordura? É fritura, manteiga, azeite, chocolate. Ele é um superávit baseado em carboidrato e proteína. E é muito mais desafiador você comer muita caloria comendo pouca gordura, porque o volume fica muito grande, né? Então foi isso, a gente chegou num dado momento e eu falei, não, agora eu acho que tá bom. Fomos descendo aos poucos, dessas 2.300 eu cheguei a 1.100. Se no primeiro ciclo eu tinha chegado a 16%, no segundo ciclo, com a ajuda dessa massa muscular que eu tinha ganhado nesse ciclo de ganhar, então a minha máquina de queimar gordura estava mais forte, o meu metabolismo estava melhor, eu cheguei a 14,8%. Então esse processo eu achei fantástico. Eu vou fazer outros ciclos, eu parei por uns motivos pessoais e que misturam coisas de saúde, mas a ideia é fazer vários destes ciclos ao longo da vida, porque aí não fica nada muito drástico e o resultado só vai melhorando. A cada ciclo, tanto o resultado do ciclo de ganhar fica melhor, quanto do ciclo de perder fica melhor. E uma coisa bastante importante também que eu queria falar sobre essa separação de fases é a importância do exercício aeróbico. É muito importante seguir muito bem o que o nutricionista instrui sobre o cardio, porque a musculação ela tem que ser muito bem feita em qualquer uma dessas fases. Isso é uma premissa básica. Mas o cardio ele muda. No ciclo de perder, a gente vai fazer mais cardio, mais intenso, mais volume de cardio. E no ciclo de ganhar, ele tá presente, mas num volume e numa intensidade menores. Então é super importante isso. O cardio teve sempre presente. O exercício de força muito bem feito é premissa básica. O exercício aeróbico teve sempre presente. Eu vou gravar um vídeo só sobre a importância de fazer cardio e acho que vai ser muito interessante também, bem complementar a esses dois que eu já falei sobre separar as fases. Então é isso. A minha intenção era mostrar o tanto que essa dieta separando as fases foi surpreendente e boa pra mim. Espero que você tenha vários insights com esse vídeo e até o próximo.